Ok, pessoal, vamos então dar prosseguimento aqui, né, ao nosso conteúdo de POO. Antes, vamos só recordar onde é que a gente está nesse momento, né, o que que a gente viu, e aí vou falar sobre o que que a gente vai ver hoje. Bom, nesse momento, eu considero que é o momento ideal da disciplina, tá certo? Hoje é um novo dia, né, um novo tempo aí que se começa dentro da disciplina. Por quê? Porque até agora, né, a gente pode dizer que a gente cobriu, né, todo o pilar, né, todo o fundamento, as bases da programação orientada a objeto. Vocês já viram os 4 pilares, né, a abstração, que envolve os conceitos de classe, objeto, a identidade, principalmente os conceitos de atributo e método, né? Vimos o conceito de encapsulamento, herança, polimorfismo, e na aula passada a gente viu o conceito de interface, tá? Que não é um pilar propriamente dito, a interface ela não é um fundamento, né, como esses outros são, mas ela transita entre herança e polimorfismo. A gente pode dizer que é um mecanismo, né, das linguagens de programação orientada a objeto que permitem a gente trabalhar com o polimorfismo e também com a herança, tá? Mas os pilares mesmo seriam esses 4 aqui. Então, o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai começar a introduzir, né, novos conceitos, conceitos que são baseados nesses 4 fundamentos aqui, tá certo? E esses conceitos que a gente vai ver, eles vão permitir a gente resolver outros tipos de problema de uma maneira mais sofisticada e mais fácil, né? Mais adequada de se resolver, ok? Bom, eu vou começar agora com o seguinte. Eu vou resgatar essa lista de exercício de revisão que eu dei para vocês ainda no início da disciplina, né? Não foi bem logo no início, mas foi, acredito que no primeiro mês da disciplina, tá? Era uma lista que a gente usou para começar a praticar a criação de classes, né? E criação de encapsulamento, aquela coisa toda. Então a gente tinha 4 questões e na época a gente tinha, eu pedi para que vocês não fizessem a segunda questão ainda, tá certo? E aí a gente vai usar essa segunda questão hoje como contexto para o que eu quero falar para vocês, tá certo? Bom, então vamos lá. Quem tiver aí com esse PDF, abra ele. Quem não tiver, pode baixar lá do AVA, ainda está lá. E aí, essa questão pede o seguinte, pede para criar uma classe agenda que pode armazenar 10 pessoas e que seja capaz de realizar essas operações. Armazenar pessoa, remover pessoa, buscar pessoa, imprimir agenda, imprimir pessoa. Mas quem é essa pessoa? É a pessoa que você criou no exercício número 1. Ele pede para criar uma classe para representar uma pessoa com os atributos privados de nome, darará, darará, né? Uma classe bem simples. Então, vamos resgatar aqui essa classe que a gente criou lá na época, que a gente estava começando a engatinhar no PO. Então, vou pegar aqui.
aquela classe. Quem não tiver a classe, pode pegar, tá lá no meu GitHub. Vou pegar aqui a classe pessoa, tá? Pronto. Só para a gente relembrar a classe pessoa, nome, data de nascimento e altura, getters e setters aqui, né? Dos 3 atributos, tudo conforme manda o figurino. Aí aqui um método que vai imprimir os dados da pessoa, né? Como ele pediu, imprimir os dados, e um método para calcular a idade, que também a gente criou aqui, um método para calcular a idade. Beleza. Um método bem simples, só pegando o ano atual e a data de nascimento e fazendo a diferença, né? Pronto. Então a gente fez isso daqui. Quem tem dúvida sobre essa classe, aí eu sugiro assistir lá a aula gravada, tá? Quando a gente falou de encapsulamento. É só olhar na descrição do vídeo, procurar pela aula de encapsulamento e exercício de revisão. Então provavelmente está com esse nome. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma classe agenda que vai poder armazenar 10 pessoas. E que seja capaz de realizar essas operações aqui. Ok? Eu vou armazenar pessoa, remover pessoa, né? Buscar imprimir a agenda e imprimir uma determinada pessoa. Então, como é que a gente criaria essa classe? Bom, antes da gente começar, eu preciso fazer aqui um resgate, né, dos nossos diagramas de classe. Eu não preciso nem dizer para vocês que existe um relacionamento entre essas duas classes, a agenda e a pessoa, né? Então isso aqui, acredito eu que nesse momento já está claro para vocês. Eu tenho duas classes e que elas estão relacionadas. Bom, antes da gente começar a implementar, vamos só fazer a modelagem dessas classes, para que fique bem claro, né, o relacionamento que há entre elas. Então vamos lá. Eu vou ter aqui uma classe que pode armazenar 10 pessoas. Então a gente vai ter aqui, deixa eu abrir aqui o diagrama. Vou criar aqui um diagrama novo, só para que a gente possa enxergar melhor. Então eu tenho aqui a classe pessoa. Vou ter aqui nome, data, nascimento e altura. Data, nascimento e altura. Acredito também que nesse momento vocês já conseguem fazer esse tipo de diagrama, né? Espero que vocês estejam fazendo ele.
sempre que for fazer um problema. Não vou colocar getters e setters aqui, vou colocar apenas os métodos que não são padrão, vamos dizer assim. Imprime pessoa, então, imprime dados, né, que a gente chamou. Não recebe parâmetro, também não retorna nada. E a gente vai ter só mais um método aqui, calcula a idade. Perfeito? Nossa classe está aqui. Aí o que a gente vai fazer agora é criar uma nova classe, essa questão chamada agenda. Então eu vou ter aqui uma agenda. Ele pede para que essa agenda possa armazenar 10 pessoas e seja capaz de realizar essas operações aqui. Armazena pessoa. Depois eu vou perguntar os atributos para vocês. Armazena pessoa. Vai receber como parâmetro uma string, um inteiro e um float, né? Só que eu criei como double, vou usar como double. String é o nome, a, a idade. Vou colocar aqui a idade, mas está estranho aqui. Ah, lembrei. Vai fazer uma alteração depois. Um float, eu vou chamar de double. E não vai retornar nada. Remove pessoa. Vai receber apenas o nome e vai remover aquela pessoa lá de dentro. Busca pessoa, também recebe o nome. E informa a posição da agenda em que essa pessoa está. Busca pessoa. Então aqui vamos entender cada uma dessas operações. Recebe uma string. Armazena tudo bem, recebe os dados da pessoa. O remove, eu passo o nome, vai remover. O busca, eu passo o nome e ele vai dizer a posição em que ele está. Então vai retornar aqui um inteiro. Imprime a agenda, vai imprimir os dados de todas as pessoas da agenda. Então, aqui em agenda. Imprime pessoa. E eu vou passar como parâmetro o índice da pessoa. E eu imprimo os dados daquela pessoa, né? Daqui está nessa posição informada aqui por esse parâmetro, por esse index. Então, o imprime pessoa imprime pessoa vai receber um inteiro,
que é a posição da pessoa, e vai imprimir os dados daquela pessoa. Perfeito. Então aqui a gente tem a nossa classe agenda, a nossa classe pessoa. Ok? Bom, a pergunta agora que eu vou fazer para vocês é a seguinte: qual é o tipo de relacionamento que há entre essas duas classes? Se eu perguntar para vocês qual é o tipo de relacionamento que há entre essas duas classes. Como assim, professor? Vamos relembrar aqui os tipos de relacionamento, né? Então a gente tem associação, né, que é assim, uma simples associação entre duas classes. A gente tem agregação, tá? Agregação é como se fosse, por exemplo, uma classe, né, que ela é composta pela reunião de vários outros objetos, por exemplo, um pedido, né? Você está fazendo uma compra lá no um site e o teu pedido ele é o resultado da união de vários itens, né, que você vai adicionando no teu carrinho. Então você agrega todos esses objetos aqui e aí ele acaba formando aqui um pedido, né, agregando num só. Composição, né? Na composição, você tem que um objeto maior, chamado objeto todo, ele é formado por outros objetos parte, né? Por exemplo, uma revista, né? Uma edição de uma revista, ela é composta por edições e uma edição da revista é composta por artigos, né? Então, a composição é como se você tivesse um objeto todo e tivesse objetos parte. A especialização, generalização, que é a herança que a gente viu, né? Aqui no caso o relacionamento pessoa física é uma pessoa, ou então pessoa pode ser uma pessoa física, né? Dependência. Isso aqui não é tão comum esse relacionamento, tá? Ele apenas está dizendo que um depende do outro, né? Mas ela é um relacionamento bem não usual, assim, tão usual. Mas um exemplo seria um item de carrinho, né? Ele depende do carrinho de compra. Eu tenho que ter um carrinho de compra para poder eu criar, né, os itens lá no carrinho de compra. E tem a associativa. Essa daqui eu não vou entrar agora nesse não. Então, o tipo de relacionamento que vai ter entre agenda e pessoa, tá? Seria um relacionamento de qual tipo vocês achariam? O que é que vocês me diriam aí? Pode mostrar de novo. Professor, não é, eu acho que é agregação, não? Vamos lá, vou mostrar de novo. Associação binária, né? É apenas um vínculo entre duas classes. Por exemplo, aquela do Pomecon, treinador e Pomecon. Todo Pomecon tem um treinador, né? Então é uma associação entre duas classes. Multiplicidade não. Agregação seria você tem as informações de um objeto maior, chamado objeto todo, e ele precisa ser complementado por informações de um objeto de outra classe, chamado objeto parte, né? Então, por exemplo aqui, pedido e itens do pedido. Então, quando você vai fazer suas compras lá no site, você tem vários itens, né? E esses itens, você agrega todos eles e eles formam o teu pedido, tá? Composição, que é uma variação da agregação, tá? Esse tipo aqui, ele representa, né? Ele procura representar um vínculo mais forte entre esses dois tipos de objeto, entre o todo e a parte, tá?
eles mostram que um objeto parte tem que pertencer exclusivamente a um único objeto todo. Tá? Como assim? Então, aqui é o exemplo de uma revista, né? A revista, né? Ela é composta por uma edição. A edição, ela só pertence a uma única revista. E essa edição, ela é composta por vários artigos. Um artigo, ele só vai sair numa edição. Ele não sai em mais de uma edição. Então, a composição é uma espécie de agregação, só que ela tem uma relação mais exclusiva. Né? Os objetos parte não pertencem a outros objetos todos. No caso aqui do artigo, ele só pertence a uma edição. Acabou, morreu. Tá? Especialização, generalização, que é a herança, né? E a dependência não, vou deixar de fora que ela é muito... Não diz muita coisa para a gente. Mas assim, é quando você tem um certo grau de dependência de uma classe em relação à outra. Né? Uma classe precisa da outra, vamos dizer assim. Ela é tão fraca esse relacionamento que ela é até tracejada, é uma coisa bem sutil. Vamos ficar nesses três aqui, nesses quatro. Especialização, generalização, composição, agregação e associação. O que vocês me diriam? Vamos lá. Acho que é agregação, professor. Certo. Então, Gabriel disse agregação, Yasmin associação, agregação. O professor, mas Oi, pode falar. o senhor falou ali na Pode dependência, falar, né? Gabriel. Que tem Uhum. o negócio do carrinho. Mas Isso. eu não posso falar que o carrinho ele é composto, ou então ele é uma agregação de itens que estão sendo comprados. Eu não entendi por que que um seria dependente do outro ali, entendeu? Entendi. Boa pergunta. Aqui no contexto, Gabriel, que é o seguinte, na verdade, os itens do carrinho, tá? Acho que ele aqui não está nem muito adequado esse nome, mas o item do carrinho, na verdade, ele vai compor o pedido do cara, né? Só que esse item, ele vai estar, ele depende do carrinho, né? Do cara ter o carrinho de compra lá, né? Montado lá, instanciado para ele poder ir jogando os itens no carrinho. Só que aqueles itens que estão no carrinho, na verdade, eles vão formar o pedido final. Então, o que é que vai acontecer? Você fica jogando os itens no carrinho, quando você quer fazer a tua compra, realizar, efetivar a compra, aí você clica no botão lá para fazer o pedido. Aí ele pega aqueles itens, né, e vai fazer a agregação deles, junta e vai gerar um novo pedido. Aí ele gera o número do pedido, né, a forma de pagamento e tudo mais. Então aqui, dependendo de como você modele, né, que eu acredito que foi o exemplo aqui desse relacionamento, ele está apenas dizendo que o item que está no carrinho, ele depende da existência do carrinho. Eu preciso ter um carrinho para eu jogar os itens lá dentro. Mas uma vez que eu tenho esses itens, eles vão ser agregados em um pedido, né? Então, é o que está me parecendo que foi montado esse exemplo aqui. Tá certo? Clareou mais aí, Gabriel? Beleza, tranquilo. Joia. Então vamos lá. Vou já. Pois é, Yasmin, toda vez que eu leio, a gente muda a opinião. É por aí mesmo. É muito parecido, é muito sutil, tá? Esse exemplo do Gabriel é muito interessante, né? Então,
Exatamente. É um bom exemplo esse aí do plano de saúde, né? Para você ter você depende de alguém para poder ter o plano de saúde, vamos supor, a empresa, né? Pode ser um exemplo para ser usado. Diga aí, Samuel, antes de eu falar o que que é. Qual é a sua dúvida? Professor, eu ainda não consigo diferenciar muito bem a agregação de composição. Eu não estou vendo muita diferença entre os dois. Perfeito. Ok. Então vamos lá. Vamos só voltar aqui. Qual é a grande diferença? Vamos lá. A agregação. Esse conceito está claro para vocês? Esquece a composição. A agregação. Você tem um objeto todo e ele é complementado por informações de objeto parte, né, que estão em outra classe. Então seria algo como isso daqui. Eu tenho um pedido de compra e esse pedido ele tem as informações do cliente, né? Tem meus dados, tem forma de pagamento, tá? Mas ele também precisa ter quais são os itens que eu vou pedir. Então, ele, né, é complementado pelas informações de cada item que eu pedi. Então, eu posso dizer que o pedido, ele agrega, ele junta, né, as informações de todos os itens, né, que eu pedi. Então, a agregação seria isso. Essas informações, elas vão complementar as informações desse cara aqui. Ok? Então, aqui, a gente pode até dizer como palavra-chave aqui, né, que as informações do objeto todo precisam ser complementadas. Sem essa informação aqui, sem essas informações aqui, dos itens do pedido, o meu pedido está incompleto. Então, os itens fazem parte do pedido complementando essas informações. Ok? Então, a palavra-chave aqui é complemento. Tá certo? Até aqui, tá claro? Pessoal, Samuel, palavra-chave da agregação? Certo, vai usar meio que uma espécie de herança, então. Não. Não? Não. Para você usar herança, você precisaria dizer o seguinte: a palavra-chave da herança é essa daqui, ó. Vou botar em letra maiúscula. É um. É um. Se esse é um se encaixar no relacionamento é porque é uma herança. Um item de pedido é um pedido? Sim ou não? Ele faz parte do pedido, né? Ok. Mas aí eu vou refazer a pergunta. O item do pedido, ele é o pedido? Eu creio que não. Não, exatamente. Então a herança, ela se encaixa muito bem nesse é um, tá? O item do pedido, ele é um pedido? Não. Ele apenas faz parte do pedido, mas ele não é um pedido. Então isso aqui não se encaixa na herança. No caso da herança, você tem muito claro isso daqui. Uma pessoa física é uma pessoa? Sim ou não? Sim. Sim. Né? Até o tom que você respondeu foi diferente. Sim. Com convicção. Então, aqui sim a gente tem um relacionamento de herança. Pessoa jurídica é uma pessoa? Sim, Sim, é. também. Né? Então, aqui é herança, sem dúvida alguma. Agora, aqui na agregação, eu tenho que um item, ele não é um pedido, ele faz parte do pedido, né? Ele complementa o pedido. Tá certo? Clareou mais? Entendi, entendi. Pronto. Beleza. Pessoal, todo mundo aí tranquilo, né? Agregação, ok. Agora vamos para a composição. Aí a composição é uma variação da agregação, tá certo? Ela representa um vínculo mais forte, tá certo? Do que a agregação em si. Eu tenho um vínculo mais forte entre o objeto todo e os objetos parte, tá? Ele mostra que ele pelo menos procura mostrar
que os objetos parte pertencem exclusivamente a um único objeto todo. Tá certo? Então, temos aqui a exclusividade. Tá? Enquanto que na agregação eu tenho que o objeto parte complementa o objeto todo, a composição, ele está me dizendo o seguinte, além de complementar o objeto todo, ele é exclusivo. Ele só pertence a um único objeto todo. Por exemplo, quando você tem uma revista, né? A revista ela é composta por várias edições. Então, você tem uma revista, né? Por exemplo, uma revista SQL Magazine, uma revista da área de banco de dados, né? Essa revista ela tem várias edições, tá? A edição da SQL Magazine, dessa revista, ela é unicamente dessa revista. Ela vai ser uma edição apenas dessa revista, tá? E a edição dela é composta por vários artigos. Um artigo dessa edição só vai aparecer nessa edição. Então, por exemplo, a edição número 50, eu tenho lá 10 artigos. Esses 10 artigos da edição número 50 só vão aparecer dentro da edição número 50. Então, eles não vão aparecer na edição 34, nem na edição 72, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma exclusividade. Ok? Então, além dessas informações aqui do artigo complementarem as informações da edição, esse artigo que vai aparecer aqui, cada objeto artigo que vai estar aqui na edição, só vai estar em uma única edição. É exclusiva dela. Então, aqui a palavra-chave é exclusividade. Além de complementar, né? Clareou mais? Então, a composição ela é uma agregação, só que ela é mais forte porque ela inclui a exclusividade. Clareou mais aí, Samuel? Ah, agora eu entendi com essa frase aí, essa última Pronto. frase. Beleza. Então, é a palavra-chave aqui que define a composição. Ela é uma agregação, só que ela tem a exclusividade. Beleza. Então, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Deixa eu ver aqui. Pronto, Breno, vou já te responder isso daqui. Esse é um problema lá daquela questão mesmo, tá? Vou já falar isso daqui. Beleza, então voltando para cá, eu vou fazer a pergunta. Qual a relação que há entre pessoa e agenda? O que é que vocês me dizem? Que Uma tipo? pessoa, ela vai ficar contida em uma agenda, certo? Certo. Mas ela é exclusiva da agenda? Pronto. Aí vem exatamente a pergunta-chave que você tem que fazer na hora que for criar o modelo. Ela é exclusivamente de uma agenda, ela pode pertencer a outras agendas, ela pode pertencer, né, a alguma outra classe que não seja a agenda, tá? Então essa é a pergunta-chave. A gente sabe que a agenda, ela é complementada pelas informações das pessoas. Então já sei de cara que há uma agregação aqui, né? Então, de cara, eu já tenho essa agregação. Eu sei que vai existir a agregação entre a pessoa e a agenda, tá? Então, eu de cara vou colocar aqui que eu tenho a agregação entre elas. Isso aqui já é garantido. Opa.
Beleza. Então, de cara, a gente já sabe isso aqui. Na verdade, é o contrário aqui, né? O losango fica... Se eu consigo virar aqui. O losango é o contrário. Ali do lado direito, professor, tem as pontinhas para mudar. Ah, beleza. Valeu, cara. Então, aqui... Pronto. Então, o losango fica perto, né, do lado da classe do objeto todo. Ok. Então, aí aqui é a multiplicidade, né? A gente tem que colocar aqui quantas pessoas eu tenho. Posso ter uma ou mais. Então, a multiplicidade, só lembrando, é isso daqui, né? Ela descreve a quantidade de elementos. Então, no mínimo, uma pessoa. Na verdade, pode ter nenhuma pessoa e muitas, né? Então, a agenda vai ter de 0 a muitas pessoas. Então, aqui a multiplicidade seria isso aqui. Posso ter 0, nenhuma pessoa, minha agenda está vazia, né? E posso ter muitas pessoas. Beleza. Então, essa aqui é a multiplicidade aí do meu relacionamento. Ok. Bom, tá, então a agregação já sei que tem. Agora vem a pergunta. Essa agregação, ela é uma composição? O que é que vocês acham? Sim, não, pode ser. Professor, analisando a classe pessoa, pode voltar para a classe pessoa lá no UML? Aqui? Ela pode, pelos atributos dela, ela pode pertencer a outras classes que não sejam exclusivamente a agenda. Então, acho que ela seria apenas agregação e não uma composição no todo. Exatamente. Então, pela natureza da classe, a gente sabe, pô, é uma classe tão, né? Ela é uma classe tão forte que ela tem informações tão importantes sobre a pessoa que ela provavelmente não vai pertencer apenas à agenda, né? Ela provavelmente vai ser usada em outras classes, tá? A não ser que você tenha essa informação quando você estiver fazendo a modelagem do teu projeto, né, do teu sistema. Se você tiver lá um requisito dizendo que a pessoa ela pertence exclusivamente à agenda, né, aí você vai ter a certeza de que ela é uma composição. Aí aqui o retângulo ficaria preenchido, pretinho. Pois é, professor, eu ia perguntar isso mesmo, assim, na sua experiência, geralmente esse tipo de coisa, ele já é deixado explícito ou você tem que interpretar por si só? Boa, excelente pergunta, Yasmin. Não, não é explícito, né? Isso daí a gente geralmente tem que ir atrás. O usuário, a pessoa que está lhe fornecendo os requisitos, muitas vezes ela não lhe dá as informações como você precisa. E aí você tem que perguntar exatamente assim, mas vem cá, essa pessoa pode pertencer a várias outras classes, ela vai ter outras atribuições, né? Outras utilizações. Então, geralmente, Yasmin, o analista de requisito, né, a pessoa que está lá coletando os requisitos, ele tem que fazer as perguntas objetivamente para poder ter essa resposta bem clara. E aí ele colocar no documento de requisito. Tá? Aí no documento de especificação de requisito, essa informação tem que estar bem clara. Tá? Essa informação no documento tem que estar clara. Só que para essa informação estar no documento, alguém tem que arrancar ela, né,
do usuário, né, lá do local onde esse projeto vai ser realizado. Tá claro? Pois é. Então, realmente, o pessoal que trabalha com requisito, né, pessoal que é analista de requisito, que vai por essa linha, eles realmente têm que fazer isso daí muito bem feito, tá? Porque aí quando esse documento é fechado, ele é finalizado, é formalizado, ele vira lei, né? E aí qualquer problema lá na frente que você vai entregar o projeto e aí o cliente disser, ó, não foi isso que eu pedi não. Aí você vai ficar, não, mas foi, está aqui no documento de requisito, né? Então o documento, especificação de requisitos, ele é o rei, né? Ele é quem realmente vai valer como lei, inclusive. Então, se tiver algum problema, alguma coisa que precisar, né, tiver algum conflito durante o projeto, precisar resolver o problema, ok, eu não quero saber o que é que as pessoas envolvidas estão falando. Eu quero saber o que é que o documento está dizendo. Então, se o documento não pede, não diz, então não tem porquê, né, a gente implementar. Agora, se o documento tem lá explicitamente que essa é uma restrição, o projeto ele tem que ter, né, isso daí modelado. É um negócio bem polêmico isso daí. Mas vamos lá. Então, beleza. Então, nesse caso aqui específico, né, a gente não tem claro que essa pessoa vai só pertencer à agenda. Então, a agregação está de bom tamanho. Agora, se ela dissesse outra coisa, aí a gente usaria aqui a composição, né? A gente usaria aqui, no caso, o retângulo fechado, que é esse aqui. É o que vai diferenciar no diagrama a composição da agregação. Ok? Beleza. Pronto. Então já temos aqui as duas classes. Vamos lá que eu quero já começar a falar. Ainda não é o assunto de hoje, né? Estou só preparando aqui. Bom, então a gente já tem aqui, está muito claro para a gente, quais são as classes que a gente vai ter. Né? Vou ter a agenda, vou ter pessoa. Agora vem a pergunta: quais são os atributos da minha classe agenda? Eu vou criar aqui a minha agenda. Deixa eu só deixar preparado aqui. Vou ter a minha classe agenda, a gente já sabe disso. Essa minha classe vai ter essas operações aqui. Vou até poupar tempo aqui, eu vou... Vou levar logo para cá. Armazena pessoa. Vamos ter o remove pessoa. Vamos ter o busca pessoa. Beleza. Vamos ter o imprime os dados, né, a agenda. E vamos ter imprime pessoa, imprime os dados de uma só pessoa. Aí aqui, só uma observação, pessoal, né, que eu preciso fazer, que o Breno já percebeu e perguntou aqui anteriormente. O Breno perguntou bem aqui. Quando é que a gente vai receber? Quando a gente receber a data de nascimento, o atributo é um int ou tem que usar string por conta das barras, né? O da data de nascimento, a gente está usando na pessoa string, por causa das barras, tá? Então, aqui nessa questão, na hora que a gente for armazenar pessoas, na verdade, a gente teria que receber aqui a data de nascimento da pessoa, e não a idade. Até porque a idade muda, né, ao longo do tempo. Então, isso aqui já era para eu ter alterado antes, né, faz... Todo semestre eu percebo isso e aí acabo não alterando, mas
Tenho que corrigir isso aqui. Aqui é para receber a data de nascimento, que são os dados da pessoa, né? Então, essa informação aqui, na verdade, eu vou alterar. Eu quero que ela receba a string. Quero passar a data de nascimento. E não a idade. Então, aqui, vamos usar data nascimento. Ok? Vou usar aqui, em vez de float, vou usar double. O nosso padrão, né, do Java. Beleza. Para números de ponto flutuante. Pronto. Então, está aqui a pessoa. A pergunta agora é: quais são os atributos que essa classe agenda vai ter? O que é que vocês me dizem? Quais são os atributos da classe pessoa? Data Data de quê? de registro da pessoa. Pode ser. Pode ser. Mas isso aí é uma informação complementar. Eu quero algo mais importante, tá? Mais importante que eu digo assim, mais relevante. Algo que a agenda não pode deixar de ter. A data de registro da pessoa é legal, pode ser, né? A gente pode usar ela, mas ela não é vital para a minha agenda. Eu quero saber qual é um atributo que a minha agenda não pode deixar de ter. Professor, um atributo não seria a própria pessoa, não? Opa, a própria pessoa. Já que eu tenho uma relação entre pessoa e agenda, a minha agenda ela tem que armazenar as pessoas, né? A agenda ela tem que armazenar pessoas. Então, o atributo que eu vou ter aqui é justamente o quê? Eu preciso ter pessoas. Então, vou ter que ter aqui um objeto que vai armazenar a pessoa. Tá certo? Então, vou chamar aqui de pessoa. Letra minúscula, para diferenciar da classe pessoa com letra maiúscula. Ok. Só que dessa maneira, deixa eu botar aqui na modelagem. Tipo pessoa. Eu vou estar armazenando quantas pessoas? Dessa maneira aqui. Opa, Luca botou aqui, ó. Beleza, Luca. Um array de pessoas, né? Eu vou armazenar não é uma pessoa. Eu vou armazenar várias pessoas. No nosso exemplo, 10 pessoas. Tá certo? Então, eu tenho que ter a possibilidade de armazenar vários objetos da classe pessoa. Que a minha agenda é uma agregação. A minha agenda, ela é uma agregação de 0 ou muitas, várias pessoas. Então, aqui, pessoal, na verdade, eu vou armazenar, né, pessoas. Eu vou ter uma array de pessoa, né? Na verdade, eu tenho aqui uma array de pessoa. Eu posso armazenar várias pessoas. Tá certo? Então, aqui, na verdade, vou chamar de pessoas para deixar claro que eu tenho mais de uma pessoa. E eu vou ter um vetor, um array de pessoas. Cada posição do array vai ser uma pessoa que eu estou armazenando na minha agenda. Tá certo? Obviamente que quando eu criar a minha agenda, né,
preciso instanciar a minha agenda. E aí eu vou instanciar essa agenda com quantidade que ele disse lá, 10 pessoas. Pronto. Professor, eu não poderia colocar esse 1000 pessoa 10 lá na criação? Poderia, você poderia colocar assim. Instanciar aqui 10 pessoas, tá? Sem problema algum. Agora, como prática de programação, eu, né, crio os atributos aqui, mas eu inicializo os atributos dentro do método construtor. Aí é uma prática de programação, tá? Então, por isso que eu criei aqui o meu array, está criado, mas ele não está instanciado, né? Então, Mas tem, é um costume, é uma coisa pessoal ou não? Realmente tem que ser assim. não tem que ser. Não é uma regra, é uma convenção. É apenas uma prática que eu adoto, né? Uma boa prática de programação. Você cria os atributos, né? Eu crio os atributos aqui, mas não instancio. Deixo os atributos apenas criados aqui. Na hora que eu quiser instanciar, eu faço tudo dentro do método construtor. Tá? Então isso aqui é um hábito, uma prática minha. Ok. Ok? Mas, professor, está errado se eu fizer lá no outro? Não, não está errado. Ok? Não está errado. Bom, dúvidas até aqui? Tranquilo? Então eu preciso, a minha classe agenda, ter um array de pessoas. Para que eu possa armazenar as 10 pessoas que eu quiser. Aí aqui dentro dos métodos, a gente vai trabalhar com esse vetor. Eu quero armazenar uma pessoa, eu vou pegar esses dados aqui e vou colocar dentro de uma posição do vetor. Se eu quiser remover, eu vou percorrer o vetor buscando a posição que aquela pessoa está e vou tirar aquela pessoa de lá. Se eu quiser buscar uma pessoa, eu percorro o vetor, vou fazer um for, né? E vou buscar a pessoa que está lá. Então você vai trabalhar com o vetor, com o array. Todas aquelas operações, né? Todas aquelas operações. Então, por exemplo, quero armazenar a pessoa numa posição. Então, eu vou colocar a pessoa, né? Se eu quiser colocar uma pessoa, eu faria isso daqui. Nome, data de nascimento e altura. Partindo do princípio que eu tenho um método construtor na classe pessoa que recebe isso daqui. Pelo visto eu não criei lá na época, não tem problema. Vou criar aqui o método construtor. Pronto, que recebe aqueles dados. Vou criar aqui o método construtor sem nada, né? Só para caso eu queira criar a pessoa sem passar parâmetro. Então aqui eu vou criar a pessoa e vou atribuir essa pessoa para uma posição do vetor. Ok? Para uma posição do vetor. Então, o que é que eu vou fazer? Preciso dizer qual é a posição que eu quero inserir. Bom, como o vetor está vazio, vou inserir na posição 0. Só que depois que eu inserir nela, na posição 0, eu tenho que controlar a próxima posição. Se eu inserir outra pessoa, vai ser na posição 1. Então você vai começar a ter que lidar com detalhes de implementação, tá? Para que você possa manipular esse vetor completamente, né? Eu precisaria ter aqui uma espécie de contador, que eu vou começar aqui com 0.
Aí na hora que eu quiser incluir uma pessoa, eu vou incluir a pessoa nessa posição aqui, contador. E aí depois eu vou incrementar ele. Aqui na próxima vez que eu inserir uma pessoa, eu insiro na posição seguinte, né? Se eu quiser remover, eu vou ter que fazer um for para buscar, vou varrer até o final do meu vetor, do meu array. Vou fazer o quê? Vou verificar se aquela pessoa que está na posição I é igual pessoa.getNome, se o nome daquela pessoa, né? Lembrando que em cada posição do vetor eu tenho um objeto pessoa. Então, se a pessoa da posição I tem o nome igual ao nome que eu estou buscando. Gilson, se ela lá na main vai ter um for, né, para poder armazenar essas pessoas aí. Então, eu também poderia colocar esse contador aí como um argumento do armazena pessoa, aí, tipo, lá naquele for, ele começa com 0. Então, eu vou colocar para esse 0, né, eu acho que o senhor entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Poderia, Davi, poderia. Mas aí você está passando para o usuário o papel para ele controlar em que posição ele vai botar. Mas não tem problema, poderia. Você poderia passar, dizer qual é a posição que você quer armazenar, né? Só que essa posição não está prevista aqui, né? Essa operação de armazena pessoa, ela está implícita. Olha, eu quero armazenar essa pessoa aqui. Eu não estou dizendo qual é a posição da agenda. A posição da agenda, né, do vetor em que eu vou armazenar essa pessoa, isso não vai ser problema meu, é problema da classe agenda, né? Então, todo esse detalhe de implementação vai estar encapsulado dentro dessa classe, ok? Então, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? É que a gente vai ter que começar a implementar, a codificar a manipulação desse vetor, tá? Aí vem o que eu quero falar hoje para vocês. Professor, mas a aula já está quase acabando. Não tem problema. O que eu quero deixar o contexto aqui para vocês, tá? O que que acontece? Todo esse detalhe que eu estou implementando aqui, então, por exemplo, aí, se eu encontrar a pessoa, o que é que eu vou ter que fazer? Vou colocar, por exemplo, lá naquela posição, uma coisa que eu posso fazer é isso. Jogo nulo lá para remover, né? Professor, mas vai ficar um espaço no meio do vetor, né? Vai dar problema. Tudo bem, a gente vai resolver com mais programação, né? Se eu quiser buscar uma pessoa, né? Vou fazer. A hora que eu encontrar a pessoa, eu vou retornar a posição que eu encontrei ela, né? Busca pessoa. E se essa pessoa não estiver na agenda, eu vou retornar -1, por exemplo. Ok? Então, eu estou programando a minha classe agenda, o funcionamento dela. Eu estou manipulando aqui um array, estou manipulando aqui uma variável inteira para controlar a posição, né, em que eu estou armazenando. Eu vou precisar controlar, né? Eu tenho que verificar aqui antes se eu não vou estourar o tamanho do vetor. Vamos supor que meu vetor está cheio, com 10 pessoas, eu vou pedir para incluir mais uma, né? Então, se eu incluir mais uma pessoa na posição 11, vai dar array index out of bounds, que é um erro do Java quando você adiciona, né, um elemento no vetor e o vetor já está cheio. Então, você vai ter que começar a pensar em todos os detalhes para controlar isso. Tá certo? Professor, estou assustado já, porque eu estou vendo que vai ter que ter muita programação aqui, né? Não tem uma forma mais fácil da gente fazer isso? Tem.
tem uma forma mais fácil, sim. Qual é essa maneira mais fácil da gente trabalhar com esse conjunto de objetos, né? Com essa coleção de pessoas? A maneira que a gente tem nas linguagens orientadas a objeto é usando uma classe especial chamada coleção genérica, collections, né? São as coleções. Então, esse contexto aqui, né, esse blá 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 que eu fiz para vocês, foi exatamente para mostrar um problema e agora eu vou mostrar a solução que vai facilitar a nossa vida. Tá? O que são coleções? São classes, são objetos, né, que as linguagens de programação geralmente fornecem, linguagens orientadas a objeto, onde essas coleções já tem tudo isso daqui implementado, de maneira genérica. Então, por isso que o nome geralmente é coleção genérica, que se chama. Você pode criar uma coleção e armazenar objetos de qualquer tipo de classe dentro dela, como se fosse uma gaveta cheia de compartimento. E aí você bota um objeto dentro de cada compartimento. Deixa tudo guardado lá. Você não precisa implementar aqui todos esses detalhes que eu estava começando a implementar, pensando em todas as possibilidades. As coleções genéricas já são classes prontas, que têm todas essas operações aí prontas para usar. Ok? Exemplo, né? Qual é o tipo de coleção? Isso aqui está no capítulo 18, tá? Daquela apostila. Deixa eu só... Essa apostila aqui, que vocês já baixaram lá do AVA, a mesma que eu usei lá para a gente falar de interface, tá? Então, lá no capítulo 18, Collections, dei uma lida lá, é o que eu estou usando agora. A coleção mais básica que a gente tem são as listas, tá? O que é que são listas? São classes, né, que implementam o que a gente chama de uma estrutura de dados sequencial, tá? Como assim? Essas classes, elas já têm dentro delas um local para armazenar as informações, ou seja, já tem vetor, um array lá dentro, e tem já operações, métodos já implementados que vão fazer a manipulação que você quiser. Quer adicionar dentro da lista, você quer remover, você quer pesquisar, você quer saber quantos tem dentro. Então as coleções já estão prontas para você usar e não quebrar a sua cabeça com isso daqui que eu estava começando a fazer. Ok? Bom, as listas, né, que são as coleções mais básicas, a gente tem 3 tipos aqui no Java. Aí agora eu vou falar especificamente do Java. Eu tenho esses 3 tipos aqui, ó. Array List, Linked List e Vector. São 3 tipos de lista, tá, em que eu posso trabalhar no Java. A mais básica delas é essa daqui, Array List. É a que a gente vai usar mais aqui na nossa disciplina. Tá certo? Depois eu vou falar na próxima aula sobre essas duas aqui, mas a gente não vai usar. Vamos usar nessa disciplina basicamente a array list, tá? Como é que eu uso uma array list, né? Eu declaro um objeto como sendo daquele tipo, tá? Então, por exemplo, se eu quiser declarar nesse nosso exercício aqui uma array list, como é que eu faria? Eu teria aqui, né? Em vez de declarar pessoas, eu poderia fazer o quê? Eu poderia declarar dessa maneira aqui, ó. Array list. Chamar aqui de pessoas. New array list. Aí aqui para usar ela, eu preciso
ter o import da classe ArrayList lá do Java, tá? Então aqui, ó, eu declarei a minha variável pessoas como sendo uma ArrayList. É uma lista baseada num array. Ela usa um array internamente, ela já faz tudo isso que a gente estava começando a fazer. Está tudo implementado. Então, não preciso mais ter esse contador aqui. Tá certo? Esse contador aqui. Não preciso mais me preocupar em controlar qual é a posição e tudo mais. Bom, eu posso, né, fazer essa instanciação aqui, esse new array list, né, eu posso fazer ele aqui no meu construtor. Tá? Professor, mas eu não gosto, eu prefiro deixar lá. Na hora que eu crio, eu já instancio para eu ficar tranquilo. Tudo bem. Então você pode deixar aqui, numa boa, o teu array list, né? Se você quiser, a gente pode até tirar isso aqui, ó. Vou tirar aqui, para você ver, ó. Criei meu array list. Então, na hora que eu vou armazenar uma pessoa dentro do meu array list, o que é que vai acontecer? Eu não preciso mais dizer qual é a posição que eu vou incluir. Eu vou fazer apenas isso daqui. Eu vou usar as operações que o meu ArrayList vai ter. Quais são as operações? O primeiro, mais básico, é o add. Ele vai adicionar um objeto no final da minha lista. E aceita referência de qualquer tipo, qualquer classe. Então eu posso fazer isso daqui, ó. Pessoas. Já que ele é um ArrayList, eu declarei ele como sendo um objeto dessa classe, eu vou apenas fazer isso, ó, ponto add. E vou adicionar um objeto dentro da minha lista. Que objeto vai ser esse? Eu vou adicionar uma nova pessoa. Então, vou fazer isso daqui, ó. Aqui, eu estou instanciando uma pessoa. Esse objeto que eu criei da classe pessoa, eu estou adicionando nesse meu ArrayList. Professor, eu poderia criar primeiro um objeto chamado P da classe pessoa e instanciar esse objeto para depois pegar esse objeto P e passar para o add? Pode. Pode. Fazendo passo a passo, né? Criei um objeto pessoa a partir dos dados que eu recebi. Esse objeto, eu vou pegar ele e vou colocar dentro da minha ArrayList. Professor, mas qual é a posição que ele está? Eu não sei e nem quero saber. Isso é problema do ArrayList. Está tudo implementado lá e ele está controlando. A única coisa que eu quero fazer é manipular. É pegar os objetos e jogar dentro do ArrayList. Tá? Transferindo o problema para a minha classe ArrayList lá. Ela já traz tudo para começar a usar. Se eu quiser, né? Se eu quiser remover a pessoa, aí eu tenho um método que vai remover. Ele vai remover a pessoa, tá? Eu vou passar o objeto que eu quero remover e ele remove a primeira ocorrência daquele objeto, tá? Então eu posso simplesmente remover a pessoa. Ou também eu posso remover de outro jeito, dizendo a posição do objeto que eu quero remover. Então, tem duas maneiras de chamar o remove, né? O remove eu posso remover passando o objeto que eu quero tirar, ou eu posso dizer qual é a posição do objeto lá que eu quero remover. Então, tá? O remove posso usar de dois jeitos. Professor, isso daí é o polimorfismo, eu tenho uma sobrecarga do remove? Exatamente. Eu tenho remove de duas maneiras, tá? Do mesmo jeito que eu tenho add de duas maneiras. Eu posso passar apenas o objeto, mas se eu quiser, eu posso dizer até a posição onde eu quero colocar aquele objeto. E aí ele vai colocar o objeto naquela posição. Professor, mas e se tiver já um objeto naquela posição?
ele vai arrastar para o lado. Tá? A gente vai trabalhar com isso em detalhes na próxima aula. Ele vai pegar o objeto que está naquela posição que eu disse e vai jogar ele para o lado. E coloca o objeto novo naquela posição. Então já está tudo implementado, é só a gente começar a usar. Tá? Se eu quiser buscar a pessoa que tem aquele nome, aí a gente tem um método aqui. Aqui nessa aqui. Mas eu tenho um método lá. Eu tenho um método. Vou ter o método get. Vamos usar o get aqui. Eu vou percorrer o meu array list, né? Vou até o tamanho dele. Aí eu tenho um método size. E aí eu vou para cada pessoa dentro da minha coleção, tá? Eu vou pegar aquela pessoa lá. Get, vamos ver aqui. Isso. Eu vou pegar aquela pessoa, vou dar um get nome, ele vai estar vermelho aqui, depois eu vou explicar por quê. Comparo, se for, eu vou retornar a posição em que eu encontrei ela. Então aqui eu estou usando um método get para buscar a pessoa lá daquela posição. Mas se eu quiser algo mais simples, eu posso pegar o método indexOf, que vai descobrir o índice da primeira ocorrência daquele objeto, que é exatamente o que eu estou querendo fazer, né? Então, o indexOf vai retornar em vez de fazer tudo isso daqui, eu posso apenas usar o método indexOf. Ele vai retornar para mim a posição em que ele encontrar aquele objeto lá. Eu vou passar aqui como parâmetro. Tá? Então, tudo que a gente iria fazer codificando, as coleções genéricas já têm implementado. Tá certo? É só uma questão da gente começar a usar. Tá certo? Então, pessoal, o que eu vou querer que vocês façam? Tá? Esse capítulo 18 de coleções da apostila, eu vou pedir para que vocês leiam ele inteiro, tá? Para a próxima aula. Leiam, façam esses exercícios de fixação para poder entender, ver se realmente vocês entenderam o que foi explicado. E aí, na próxima aula, eu vou dissecar esse capítulo aqui com vocês, tá? Só que eu quero que vocês leiam antes, tá bom? Para que vocês já tragam dúvidas, questionamentos para mim. E aí, à medida que eu for dissecando aqui esse exemplo, né, vocês vão esclarecer as dúvidas de vocês, tá certo? Então é importante que vocês leiam. E aí depois, tá? Eu vou deixar para vocês, depois que a gente esmiuçar esse capítulo aqui na próxima aula, eu vou deixar para que vocês façam essa segunda questão aqui, aplicando os conceitos, né? Vou deixar que vocês terminem a implementação da classe agenda, aplicando todos os conceitos que a gente vai ver na próxima aula aqui
nesse capítulo 18, tá certo? E aí sim, na próxima aula eu vou liberar a lista do URI, que aí vai ser uma lista que vocês vão usar coleções para resolver os problemas. Tá certo? Tranquilo? Dúvidas? Diga aí, Samuel. Tá, professor, tenho duas dúvidas aqui. Nesse exemplo da agenda de pessoas, como é que eu faria para ter uma agenda com um número indeterminado de pessoas? E também como é que se eu poderia implementar um algoritmo de sorte, né? Eu esqueci como é que fala em português, mas um sort algorithm para conseguir organizar a agenda alfabeticamente e melhorar a busca, né? Pronto, excelente pergunta, ótima pergunta. O que é que vai acontecer? Eu vou puxar aqui essa pergunta da Yasmin. E se fosse um número indeterminado, teria que usar list? Exatamente. Então, as coleções genéricas, elas já implementam o tratamento do limite de objetos que você armazena. Se você quer inserir um número indeterminado, você não precisa mais se preocupar com isso. Você transfere isso para essa classe. O que é que vai acontecer? Na hora que você tiver inserindo os objetos, internamente essa classe ArrayList já vai trabalhar isso aí para você. Se, por acaso, o vetor encher, ele vai dar um jeito de resolver esse problema. Ele cria um novo vetor maior, transfere os elementos para um novo vetor, e aí tudo continua. Tá? Professor, mas se eu quiser botar 1 milhão de registros, não tem problema. A classe ArrayList vai se virar para atender você. Então, essa é uma das grandes vantagens de usar um ArrayList. E se eu quiser fazer uma ordenação, uma classificação, botar em ordem alfabética? As coleções genéricas já têm métodos prontos para fazer o sort. Né? Ele faz o sort, que é a ordenação. Então, você vai apenas dizer qual é o atributo que você quer usar para fazer a ordenação. Eu quero ordenar pelo nome, aí ele ordena alfabeticamente. Eu quero ordenar pela data de nascimento. Eu quero ordenar pela altura. Você apenas vai informar isso para a classe e aí ela vai aplicar o sort para poder ordenar. Então a coleção genérica, Samuel, ela já está com tudo isso implementado e encapsulado. No máximo você vai customizar alguma coisa, personalizar alguma coisa. Mas tudo isso já está feito para você usar. Tá? Então essa é a vantagem da coleção. Beleza? Professor, mas como é que a coleção faz isso? Agora eu estou curioso. Como é que eu posso botar indefinida quantidade de pessoas e ele não vai estourar o vetor? Bom, isso daí é um assunto para a próxima disciplina, que é a estrutura de dados. Tá certo? Lá em estrutura de dados, vocês vão aprender como é que é feito um negócio desse aqui. Como é que é implementado uma ArrayList, como é que é implementado uma linked list, tá? Vocês vão implementar uma classe que vai funcionar exatamente como essa ArrayList, como essa linked list, tá? Só que isso daí fica na próxima temporada, vai ficar lá em estrutura de dados, tá? Eu não vou adiantar isso aqui para vocês. Nesse momento, vocês vão se preocupar apenas em usar as facilidades. Aí na próxima disciplina, vocês vão mergulhar dentro da classe e vão entender como que ela funciona e vão implementar uma classe parecida. Tá bom? Mas todas essas operações estão lá. E exatamente, Samuel, o ArrayList é uma coleção genérica. Você pode armazenar o que você quiser lá dentro. Inteiro, string, número, objetos de outra classe, tá? É um negócio interessante. Não chega a ser um POG, Gustavo. Não chega a ser um POG, mas facilita a vida como um POG da vida. Bom, na primeira questão é para calcular a idade mesmo. Você vai mostrar a idade. Inclusive, a gente implementou isso na época, né? Qualquer dúvida, tu pode pegar lá a aula, é a aula de encapsulamento lá, na descrição tem. E aí eu mostrei a implementação desse método aqui, né? Da calcula-idade. Então, é para calcular realmente a idade. Yasmin, ainda não é aqui que vai entrar a exceção, tá?
A exceção a gente vai ver na próxima semana. Tá? É um negócio muito interessante e que não vai entrar aqui ainda. A gente pode até usar, mas ainda não vai ser aqui que eu vou introduzir exceção. Tá? Tá, não, pode ter Final Static sim, Yasmin. Posso até falar disso aqui na próxima aula para você, dessa dúvida, né? A interface ela pode conter constantes do tipo Final Static sim. Tá? Agora, por que é estática? Porque exatamente é um valor que não vai mudar, você não instancia, né? Então você vai, ele não é um objeto realmente, ele não é um atributo que vai mudar, né, valores, não vai ter identidade, vamos dizer assim. Mas aí a gente pode ver isso aqui na próxima aula. Só você me lembrar. Ok. Vai ser sim, Yasmin. Não vai ter condição de fazer a V2 no dia 26, não. Vai ser só em novembro mesmo. Provavelmente, a V2 de vocês, aí eu vou confirmar direito lá no calendário. Provavelmente a V2 de vocês vai ficar para o dia 9 de novembro. Tá? Provavelmente. Ok, pessoal? Beleza. Então é isso. Então, leiam com atenção e bastante cuidado aí essa capítulo 18, tá? E aí, próxima aula, a gente vai mergulhar nele a fundo aqui para tirar as dúvidas. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, ótima semana e até quinta-feira. Hein? Tchau, tchau. Até, professor, você já deu a presença de Até todo mais, mundo já? professor. Cara, bem lembrado. Espera aí, não saiam agora não, por favor. E 2 pessoas saíram já. Foi, né? É. Tá, tomara que seja alguém que eu já tenha dado a presença. Mas se não tiver, não tem problema não. Deixa eu só confirmar aqui que algumas pessoas entraram depois. Aí eu quero só fazer aqui a última verificação. Ok, ok. Pronto. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço a todos. Até quinta-feira, hein? Tchau, tchau. Até quinta-feira, professor. Até mais, professor. Valeu. Valeu, prof.